tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, #Construção. Aqui a gente fala tudo sobre engenharia, arquitetura, agronomia, geociências, tudo sobre o sistema Confecrea, sobre o mundo dos técnicos industriais e agrícolas. A gente fala sobre tudo da nossa profissão. Se você não conhece nosso canal, nos siga lá nas redes sociais. Nós temos podcasts, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, certo? Nos acompanhe, curta, comente, compartilhe. E se você é uma empresa e quer ser nosso parceiro, entre em contato com a gente. A sua empresa vai aparecer durante os nossos vídeos e nós podemos também divulgar, né, nas suas redes sociais, tá bom? Hoje nós vamos trazer um assunto interessantíssimo, que abre um baita de um mercado de trabalho para várias áreas da engenharia, né? Hoje nós estamos aqui com nossa amiga Laiane Martins, certo? Eu quero que você se apresente e fale, né, sobre a sua empresa e sobre o que a gente vai conversar hoje. Oi, gente, eu sou Laiane Martins, sou engenheira diagnóstica estrutural. Eu sou sócia proprietária da Secom Engenharia. Nós somos especializados em engenharia condominial e nós já vistoriamos mais de 150 condomínios em Aracaju. E vamos conversar sobre laudos, vistorias, perícias, a parte de fiscalização de obras, tudo sobre condomínios. Muito bem. Você viu que a voz dela é linda, né? A menina nasceu artista. É engenheira porque deu meu Deus! no meio do caminho, mas era para ser artista locutora. Vamos que bora. Lá, e além de minha amiga, foi minha aluna no Instituto Federal, né? Ela teve essa oportunidade de ser minha aluna, de me conhecer como professora. Maravilhoso. Né? Olha, né? Puxa saco. Você já passou. Vamos lá. Laiane, como eu trabalhei no CREA há muito tempo, eu tinha muito contato com a parte de engenharia dos condomínios, né? Porque muitos condomínios entram em contato com o CREA para falar sobre problemas, sobre dificuldades, né? Sobre contratações, Sim. né? Você, como engenheira, dentro do condomínio, qual é a sua principal área de atuação? O que você mais faz para condomínios? Olha só, condomínio e CREA. Primeiro eu queria falar uma novidade que o CREA está fazendo em parceria com os condomínios. O CREA está lançando uma cartilha para condomínios, deve ser lançada aí no mês que vem. Eu tive o prazer e a honra de auxiliar na elaboração dessa cartilha. Acredito que 5 engenheiros, eu e mais 4 estivemos nessa elaboração. E foi um trabalho assim de meses, todo mundo se empenhou bastante. E a gente está trabalhando muito para que os condomínios cada vez mais eles tenham, eles saiam um pouco dessa questão de, como é que eu vou dizer, os condomínios, a sensação que eu tenho é que eles não... Eu posso cortar isso? Não, pode falar tranquilo. Tá, obrigada. A sensação que eu tenho é que os condomínios, eles trabalham de uma maneira pouco... Como é que eu vou dizer? Organizada, profissional. Os condomínios, eles estão trabalhando de maneira pouco profissional. O CREA, ele vem para trazer tudo de maneira mais correta. Ele vem para trazer tudo de uma maneira mais eficiente para os condomínios. Então, a gente vem para nortear os condomínios, certo? Então, a partir do mês que vem, ele vem como uma bússola para os condomínios. Uhum. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido e a partir do mês que vem todo esse norte para que a gente, cada vez mais, principalmente em Sergipe, trabalhe dessa maneira. Eles ligavam muito para o CREA para perguntar, por exemplo, ligava assim: Elaine, eu vou fazer um muro, preciso de engenheiro. Aí eu sempre conto a história de um amigo meu que perdeu um irmão por causa da queda de um muro baixo de 2,5 metros. É serviço de engenharia. Tudo que envolva a engenharia carece da contratação de um profissional, né? E às vezes o síndico não tem essa habilidade ou conhecimento para direcionar, né? Então, esse tipo de manual ajuda a dar um direcionamento aos leigos. Sim, a gente tem uma norma que a gente chama de norma de reforma, é a 16.280. E aí a gente sempre diz que se for seguir ao pé da letra, até uma pintura, a gente precisa de uma responsabilidade técnica.
Em termos práticos, tudo que tenha médio e alto impacto, a gente precisa ter uma responsabilidade técnica. A gente precisa ter um responsável por aquilo ali. Porque, por exemplo, você não tem como, por exemplo, dizer, eu tenho um profissional que ele vai se responsabilizar por isso aqui. Eu vou dizer que aquele profissional ele vai fazer aquilo ali e naquele outro apartamento é só uma troca de uma torneira. Aquilo ali é só uma troca de uma fiação. E como é que eu vou saber exatamente o que é aquilo ali, até que ponto que é o correto, até que ponto que não é o correto? Então, o correto é que todos sigam um padrão. Todos tenham uma responsabilidade. Tudo tenha que ter um profissional que se responsabilize. Então, em termos práticos, para que o síndico, que em termos práticos, ele é leigo, ele não tem a obrigação de saber, tenha um profissional que se resguarde, vai ter que ter alguém que se responsabilize por aquilo ali. Então, tem que ter um profissional. Seja um arquiteto, seja um engenheiro. Então, o que a gente diz? Tem que ter um profissional legalmente habilitado. Então, seja um arquiteto, seja um engenheiro. Então, tem que ter uma responsabilidade técnica sobre aquele serviço. E é interessante que os condomínios têm mudado as características. Eles estão virando pequenas cidades, né? Cada vez mais serviços incluídos dentro do condomínio. Então, isso demanda também mais áreas de atuação, né? Antigamente, o condomínio tinha os prédios e a piscina e a área de lazer. Começou com o incremento das áreas de lazer. As áreas de lazer, antigamente, era só a piscina. Agora é a piscina, a academia, é o pet stop. É um clube. Exatamente. Já tem supermercado, né? São tantos os serviços, a gama de serviços lá dentro é tão grande que, às vezes, precisa até de um incremento na parte elétrica, né? De uma demanda muito maior do que antigamente, né? Os próprios apartamentos, né? Hoje em dia, cada cômodo tem um ar-condicionado, né? Eu digo que hoje em dia é um país dentro de um país. A gente vive essa realidade hoje em Aracaju, essa realidade hoje em Sergipe. Só em Sergipe, hoje, na Grande Aracaju, a gente tem 1.200 condomínios. Então, é muita moradia. Então, se a gente tiver isso de uma maneira desorganizada, a tendência é que a gente tenha muitos sinistros. Sim. Então, assim, o CREA por si só ele não vai conseguir fiscalizar tudo se a gente não tiver esse ordenamento. Então, tem que partir também dos condomínios essa organização. Então, o CREA ele faz a parte dele, mas cabe também aos condomínios essa organização, certo? Então, assim, precisa existir, sim, a fiscalização, e ela existe, mas precisa também existir esse ordenamento e essa conscientização por parte dos condomínios. Então, assim, os condomínios clubes, eles são uma realidade, é uma valorização, como você diz, hoje tem mercadinho, hoje tem a pet shop, hoje tem a academia, hoje tem os bares, salão de beleza, coworking, enfim, isso é realidade. Mas essas obras, elas precisam ter um ordenamento. E a forma que a gente consegue fazer isso é através das responsabilidades técnicas. E uma outra questão interessante é que a gente tenha o histórico disso, porque as edificações, elas estão envelhecendo. Uhum. E elas envelhecerem com a saúde é o mínimo. Porque, assim, a gente tem uma região que é uma região litorânea. E ter uma região litorânea, ela tem um desgaste maior também. Então, existe também aí a questão da manutenção. Uhum. E uma forma que a gente consegue até ter um controle maior é através das responsabilidades técnicas e dos manuais. E a gente consegue fazer o controle maior disso também através da legislação e das normas.
Isso. E são profissões multi, né? São diversas. Quando a gente está São diversas engenharias aí. diversas engenharias, né? Quando a gente está falando de sistemas elétricos, tem o SPD, o SPDA, os quadros de distribuição, os painéis fotovoltaicos hoje, Engenheiro né? civil, engenheiro mecânico, Isto- É uma equipe multidisciplinar. Isso, os elevadores, né, que demandam a engenharia mecânica, chamado. o sistema fechado de TV, né, Certo. tem a eletrônica pesada, né, a automação pesada em condomínios de luxo, né, Energia solar, né, os playgrounds, a parte de manutenção de playground, a parte de manutenção de estruturas, né, estruturas metálicas, Então, a muita gente, coisa. quando a gente chega, por exemplo, responsável pela manutenção de um condomínio, vai ter aí um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, eletricista. Me desculpem, engenheiros eletricistas. Vão ter vários tipos de engenheiros diferentes, técnicos diferentes, a depender de cada sistema. E aí, cada um ele vai responder com sua responsabilidade técnica, e cada responsabilidade técnica ela vai participar naquele plano, no manual. Uhum. E aí a gente vai preenchendo aquele manual que fica dentro do condomínio. E aí o que acontece? E é uma questão bem interessante. O CREA vai lá e aí vai fiscalizar aquele manual. E é interessante também porque quando o condomínio ele é recente, e é ideal, porque protege o condomínio e a construtora. No caso de eu tenho uma falha construtiva ou um vício, alguma questão, eu protejo ambos. O que é muito comum em Sergipe. Eu não tenho uma cultura tão forte de proteção de ambos. Eu tenho uma falha construtiva ou um vício. E aí eu não tenho essas manutenções. Aí, por exemplo, eu não faço a manutenção. Aí a construtora diz assim: você não fez, então você não tem como comprovar. Porque você não está fazendo a manutenção. Se eu estou fazendo minha manutenção, aí eu comprovo: opa, eu estou fazendo a manutenção. Foi uma falha sua, porque eu estou fazendo a minha manutenção. Então, aí eu consigo proteger meu condomínio. Então, aí é uma questão que já fica interessante para o meu condomínio. E então, assim, é uma questão que eu protejo meu condomínio e aí já dou uma longevidade para ele também e protejo o usuário. Isso. Então, assim, o condomínio ele só tem a ganhar. O síndico ganha em termos de valorização do condomínio, em termos de segurança para o usuário, em termos de segurança para o condomínio, e é uma questão que todos ganham. Então, Laiane, deixa eu, assim, o que a gente está falando aqui é como se fosse, do mesmo jeito que o condomínio tem uma assessoria contábil, Isso. tem uma assessoria jurídica, ele teria que ter uma assessoria também em engenharia, na área de engenharia. Básico. Que muitos condomínios têm a parte de advocacia, de direito, né? Legal. Tem a parte de contabilidade, mas a parte de engenharia é deixada sempre para quando tem o problema. Uhum. Não tem um problema. Que deveria ser o preventivo, né? A gente não existe, na verdade, né? Então, a importância é ter desde o início. Ter uma assessoria, do mesmo jeito que tem assessoria jurídica, que tem assessoria contábil, tem uma assessoria técnica. Quantos problemas seriam evitados se a gente trabalhasse desde o momento do recebimento do imóvel? Quantos problemas que a gente diz, poxa, se o engenheiro tivesse recebido esse condomínio? Quantas questões a gente vê? Nossa, isso aqui nesse condomínio aqui, olha, já recebeu assim, já estava com essa falha aqui e tal, botou depois a construtora na justiça. E aí tem tempo, né? É muito comum isso acontecer em Aracaju, é cultural. É um direito do consumidor, né? A gente já entra aí numa esfera até maior que a própria engenharia, né? Exatamente. Ou seja, contratar 5 anos, né? Da construtora. Da construção. Se não for vício oculto, Se você não teve essa assessoria desde o início, você pode querer ela tarde demais. Tarde demais. Se não for aí entram várias outras. Mas no todo. Sim. É basicamente isso, né? Mas o correto, em termos práticos, vai formar sua comissão. Logo no início.
Receba o imóvel já com o seu engenheiro. Ou seja, contratar um engenheiro é um investimento inteligente, não é isso? Totalmente. Para os empreendimentos, né? Redução de custos. Valorização patrimonial. E uma outra coisa, o síndico é um ente. exercício assim muito solitário. Uhum. Ele recebe muita responsabilidade de coisas que não são função dele. Então, o síndico ele acaba tendo muita responsabilidade de coisas que ele é leigo. E aí, quando ele tem um engenheiro, ele passa a dividir as questões de engenharia com o profissional da engenharia. O que é de direito com o advogado, o que é da a parte administrativa com o administrativo. E aí é o correto. Por que ele vai ter que entender o que é questão de engenharia? Não, deixa o de engenharia com o engenheiro. E aí a gente não tem essa cultura em Sergipe. Infelizmente. Então, o que a gente mais vê? Tem um problema de infiltração. Deixa a infiltração acontecer primeiro para depois chamar o engenheiro para chamar um faz-tudo. Não, gente. A gente tem que trabalhar a cultura da prevenção. Não deixa a coisa acontecer. A gente tem aí uma norma que é uma norma de habitação. A gente tem uma norma de desempenho. A gente tem norma de manutenção. Por que a gente não segue as normas em Sergipe? Entende? A gente tem normas voltadas para a gente seguir. E a gente não segue essas normas. E quando a gente utiliza essas normas, a gente entende as coisas acontecendo e como o condomínio consegue economizar. Sim. E se proteger, né? Totalmente. Quando eu era do CREA, eu trabalhava dando algumas palestras, né, sobre responsabilidade técnica dentro de condomínios em eventos de síndico. Primeiro que evento de síndico é um sucesso, viu? É tanta gente, é um negócio super chique, tem de tudo, empresa patrocinando, é dinheiro que rola ali. É um excelente mercado. Menino, é um excelente mercado. E a dúvida deles é sempre até onde eu posso ir, né? E aí, a assessoria jurídica ajuda no seu lado, né? Como você falou, dividindo as responsabilidades. Mas ter um consultor técnico é tão importante que ajuda como é que se diz? Na dormida. Sim. Para o síndico dormir bem, porque a responsabilidade técnica, criminal, certo? Ela é latente quando você assume a posição de síndico, né? Vários problemas você responde junto com o condomínio. Você é solidário porque você sabia do problema e você não contratou um profissional. Então, e o síndico ele responde civil e criminalmente. Isso. Primeiro, porque ele pode responder por omissão em várias situações. Exemplo, eu for fazer uma inspeção em um condomínio. E aí eu detecto que ele tem, por exemplo, ele não está com o corpo de bombeiros em dia. Que é muito comum. Uhum. A gente sabe que o AVCB ele se renova anualmente. Ele está com isso aqui atrasado. Primeira coisa que eu vou responder numa assembleia é dizer, olha, gente, o AVCB está atrasado. Eu já vou comunicar. E se tiver um sinistro naquele condomínio, eu comuniquei. E aí o síndico ele responde porque ele estava ciente daquilo ali. Inclusive, isso já aconteceu em condomínio em que eu fiz a inspeção. E aí o síndico ele responde porque ele estava ciente. Então, assim, é muito penoso para o síndico essa função. E às vezes o síndico cai de paraquedas ou acha que só tem vantagens e ele acaba não entendendo o 360 da função dele ali. Então, ele precisa ter total consciência. E uma questão também que a gente, enquanto elaborava o manual dos condomínios, é que síndico quer, às vezes, liberar obra, ou liberar RT, ou liberar isso e aquilo. E o síndico, ele não tem o conhecimento técnico para aquilo ali. Como é que o síndico vai ler uma RT para dizer se a RT está válida ou não? Como é que o síndico ele vai ter aquele conhecimento para dizer o que é correto ou não? Se ali está sendo... se na RT está tudo que a pessoa está fazendo dentro do apartamento. Como é que ele vai dizer se aquela RT, se a obra está executada conforme a RT? Se ele não tem um preposto técnico. É verdade. Isso é
Então, são muitas Isso é a nuances. ferida, né? São muitas nuances. Então, assim, o síndico ele tem que entender exatamente o que ele está assim, o que ele está cumprindo de função ali. Porque ele responde exatamente civil e criminalmente pelas funções dele. Eu já tive contralaudo que eu fiz de o síndico escrever um laudo. Olha que delícia, exercício legal da profissão. E aí, no meu contralaudo, eu fazer exatamente esse contraponto de dizer você está fazendo exercício ilegal da profissão. Isso é crime federal. Então, assim, é muito complexa essa função de, às vezes, ele querer fazer o bem para o condomínio e escorregar. Exatamente. Há muitos anos atrás, eu fui convidada para fazer um orçamento. Achei interessante, porque foi uma arquiteta que morava num condomínio de luxo, lá pelas suas áreas de rico que ele mora. Aí, Eita. a arquiteta morava lá e ela projetou uma casa para um vizinho, certo? E depois de pronta a casa, o vizinho meteu uma estátua do Cristo Redentor no jardim. E ela, como arquiteta, ela disse, olha, não faz parte do meu projeto. E essa estátua está destoando do meu projeto. Meu projeto é uma obra de arte, não precisa disso. Aí o cara, mas a casa é minha, eu vou botar. E aí Eita. começou a treta no condomínio de luxo. O síndico, além Não de foi ter... no meu. Não foi no seu, mas foi No meu naquela de área. luxo. E aí começou o bafafá e ela disse, eu tenho uma amiga do CREA. E aí eu fui lá para dizer que o CREA não tinha nada a ver com isso. Só Não tenho nada a ver com isso, certo? Aí ele, mas na conversa a gente falou sobre responsabilidade civil, isso tudo. Aí ele me pediu, isso tem muitos anos, me pediu um orçamento para fazer uma equipe multidisciplinar para disciplinar essa parte arquitetônica, decorativa. Aí ele queria, eu quero um engenheiro agrônomo, porque senão o povo vai começar a plantar mangueira na calçada. E aí vai quebrar tudo. Eu quero que diga quais são as espécies que podem ser plantadas na calçada, certo? Eu quero que alguém diga quais são os arbustos que vão ser plantados. Esse condomínio é de luxo mesmo. Que não destoe, certo? Que a casa do meu vizinho não desvalorize a minha casa. E aí, isso foi feito, esse orçamento, obviamente ficou caríssimo, porque ele queria a parte de elétrica, a parte de mecânica, queria de tudo, né? Aí ficou caríssimo, ele levou e não conseguiu passar na Assembleia. Mas a visão dele é o que a gente está conversando hoje aqui. Ele queria montar uma equipe, né, multidisciplinar para uma assessoria técnica. Um acompanhamento. Ia trabalhar por demanda, não ia ter um pagamento mensal. Mas ele estava pronto ali, no momento em que tivesse a demanda. Olha, fulana vai construir uma casa aqui, ó, o projeto, a arquiteta analisa, né? Vai ter uma reforma, a civil analisa. Vai ter um gramado novo na praça, a agrônoma analisa, né? A questão do paisagismo também. Então, era uma ideia que, naquela época, quando estava começando, ainda não tinham pouquíssimos empreendimentos de casa, né? E agora isso, quando eu entro nos condomínios hoje, é o que eu mais vejo. Pessoas que constroem e fazem coisas que destoam muito, que desvalorizam o empreendimento de todo mundo, né? É porque condomínio é muito do bom senso. E condomínio é muito a questão da coletividade. Bom senso não vende no mercadinho, né? Então, mas assim, a questão que eu mais vejo hoje, condomínios horizontais e verticais, é bom senso. E é uma coisa que, como você diz, não vende no mercadinho, mas é uma coisa que faz muita diferença. E a gente que trabalha muito com condomínio entende o quanto isso, cada vez mais, é o que vai fazer a diferença entre ter um bom condomínio, ele ter sucesso e ele não ter tanto sucesso. E faz diferença entre ter um bom rendimento da nossa equipe de engenharia e não ter um bom rendimento da nossa equipe de engenharia. Porque a nossa equipe é multidisciplinar, mas a engenharia ela é uma equipe técnica. Só que para a nossa equipe ela lograr êxito, ela precisa que a parte administrativa, a parte jurídica, a parte... todas as outras equipes, elas trabalhem em conjunto. Então, assim, realmente é todo um apanhado disso. Qual é o serviço que você mais faz dentro dos condomínios? É inspeção? O que é? A diagnóstica, como um todo, que é
como a gente diz, os condomínios eles estão envelhecendo. Infelizmente, a manutenção, a questão toda preventiva, ela não existe a cultura da prevenção. É negligenciada muitas vezes. Infelizmente, ela é negligenciada, é uma coisa que entristece muito. Eu sempre digo assim, gente, um carro que custa muito menos que uma residência, ele é tão mais bem visto, e as pessoas têm tão mais bem cuidado, é tão mais, sabe? E as nossas residências, que é onde a gente vive, onde o nosso maior patrimônio, que é a nossa família, está lá, não é tão bem cuidado. Às vezes precisa dar uma manifestação patológica para a gente começar a cuidar. Então, os condomínios são assim, eles têm que começar a adoecer, em outras palavras, para a gente começar a cuidar. Então, assim, o grande X da questão é esse. A gente trabalha em cima, infelizmente, de manifestações patológicas. Então, a engenharia diagnóstica é um mercado que está aí em alta, porque não existe a cultura da prevenção. E digo que, tranquilamente, que hoje é um dos mercados mais promissores em Sergipe. Infelizmente, tem muita gente que não se especializou ainda, então tem muita gente se aventurando nesse mercado, mas que é muito, muito bom, é um mercado muito bom. E, por exemplo, a minha área, eu me especializei na parte de engenharia da parte estrutural. Então, é um mercado muito melhor ainda. É um mercado muito interessante. Para quem se especializar nele, é fantástico. E você também, uma coisa que eu acompanho, né? Eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo muito que para trabalhar nesse ramo precisa ter a principal habilidade é saber lidar com gente, né? Nossa! Então, porque a gente vai lidar, a gente não lida com questões fáceis, é sempre com problemas. Lidar com problemas, lidar com custos, a gente nunca vai trabalhar com boas notícias. Então, você chegar com uma pessoa para dizer, olha, eu estou lidando com um problema no seu condomínio, com custos, eu nunca vou apontar num laudo coisas certas. Então, é sempre para apontar manifestações patológicas. Então, ninguém vai olhar para o meu laudo feliz. Uhum. Sempre vai ter um lado que vai... É isso. Então, a gente tem que saber como passar isso para a pessoa, como conversar. E uma coisa que eu sempre digo para o condomínio, os nossos problemas a gente lida dentro da sala, na assembleia. A gente não lida da assembleia para fora. Porque isso desvaloriza o seu patrimônio. A gente vai lidar aqui na assembleia, que é onde se resolve. Que é o correto. E muitas vezes, como eu estou falando da parte estrutural, a pessoa já vai dar aquele choque, a pessoa já vai dizer, vai cair, vai colapsar, vai dar um problema, já vai assustar a pessoa. Então, a gente tem que mostrar o conflito, mas já chegar e apontar a solução, que é o correto. O nosso papel de engenheiro é apontar o problema, mas também trazer junto a solução. Não adianta só eu chegar, assustar a pessoa. Não, eu tenho que mostrar o problema para a pessoa, mas também trazer para ela a solução. Não adianta só eu mostrar o problema para a pessoa. Qual é o meu papel perante a sociedade nisso? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que é o que falta muito de vários profissionais. Porque vários de nós, infelizmente, só tem a cultura do, às vezes, assustar as pessoas. Acho que não é interessante isso. O que assusta é o quanto vai custar. Às vezes não é nem o problema, é o quanto vai custar para corrigir o problema. Então, mas aí eu já digo assim, mas assim, já vem assim, olha, mas isso aqui é por quê? Porque vocês ficaram 40 anos negligenciando. Mas depois que a gente corrigir isso aqui, e se vocês manterem essa cultura, a próxima já não é mais esse valor. E assim sucessivamente, as pessoas já se acalmam. Não, realmente, né? O próximo já não vai custar isso aqui. E aí vai acalmando as pessoas. Não é o que acontece, é como se expõe. Tudo é o como eu vou expor, a forma que eu vou tratar.
Tudo é o como a gente conversa com as pessoas. Isso mesmo. É muito mais. Eu acho que o engenheiro é porque a gente às vezes é tão cartesiano. A gente não tem a habilidade do interpessoal. Na faculdade a gente não aprende. Não aprende. Não aprende. E é uma habilidade que nos falta. Muito, muito. Mas o dia a dia, eu acredito que quem consegue lidar um pouco mais com isso vai fazer diferença. E os condomínios, quem conseguir, trabalhando, lidando com essa habilidade, vai conseguir ganhando esse mercado e ganhando esse mercado. Depende da quantidade de condôminos que você vai ter que enfrentar nas assembleias, etc. Situações financeiras são diferentes de um para o outro. Todo condomínio vai dizer que não tem dinheiro. São tantas variáveis. Daniel, todo condomínio vai dizer que não tem dinheiro. E o que sempre vai pesar é o dinheiro. Pode Mas ser o problema todos. que for. Todos. Olha, eu tenho um condomínio que... Eu tenho condomínios que as taxas vão de R$150 a taxa de R$7.000. Eu tenho condomínios desses mais variados, que são meus clientes. E todos eles vão dizer a mesma coisa, que eles não têm dinheiro. Então, assim, é uma máxima. A situação é na taxa condominial. A taxa de inadimplência é alta. Aí você vai chegar com mais uma despesa e já tem que fazer a conta. Mas aí é o momento que a gente da engenharia tem que ter uma expertise. Por exemplo, quando eu levo um problema, e aí é o momento da gente construir junto, eu já vou dizer, gente, vamos organizar isso aqui, um reforço estrutural, uma recuperação estrutural. Eu já vou pensar assim, ó, isso aqui a gente faz dessa forma. Eu já vou construindo uma solução. Quando eu vou para a assembleia, eu já levo os orçamentos. Eu já levo pelo menos 3 propostas. Por exemplo, eu levo o laudo, eu levo 3 orçamentos, eu já levo planos, eu já levo o pacote completo. E aí, se eles não quiserem executar, eu já deixo lá registrado que eu levei. Para que eles digam, eu já me isentei, mas eu já deixei registrado lá. Eu acho que é essa a nossa função. Levar todas as saídas possíveis. E se eles não aceitarem, pelo menos eu fiz a minha parte. E eu acho que é essa a nossa função. Mas é apresentar pelo menos 3 saídas diferentes. Todas as situações, sabe? Construir caminhos diferentes. Eu já tive condomínios de ter risco iminente de incêndio. E aí, como eles não tinham eles estavam zerados a questão financeira deles, a gente fez um empréstimo de um valor bem considerável. Eles não tinham, e estava questão iminente mesmo. E aí a gente fez, porque eu disse, é isso aqui ou vai acontecer. Então, assim, a gente pegou uma medida extrema, a gente não colocou mais nenhum ar-condicionado, a gente fechou todas as situações possíveis. E aí eles disseram, não, a gente confia em você, porque entende que a situação é essa. E aí eles confiaram e a gente está lá executando a obra há 6 meses. E é muito a confiança que eles têm no profissional. Então, é assim, é esse ponto, é eles confiarem em quem está ali na frente conversando com eles. Sabe? É a confiança no profissional. Meu condomínio tem uma obra de 2 anos já e, assim... Mas é isso. Muito complexo, porque, assim... Eu tava na reunião, inclusive, e quando se passou valores, não sei o que, pegar empréstimo, tudo isso passou. Foi discutido. Uhum. Mas o valor foi o que pesou. Uhum. Né? O valor foi o que pesou. Então, aí eu ainda falei, ó, se a taxa de inadimplência lá do meu condomínio é 30%. Nossa, é altíssima. 30%. Se você bota uma taxa extra de 3 parcelas, você sabe que uma parcela você não vai ter. Exato. Não, aí tá altíssimo. A obra vai dar certo. Eu falei, a obra não vai dar certo. Você vai ter que fazer uma outra assembleia depois e a gente vai pagar mais pelos outros que não pagaram, porque é certeza. Aí depois a gente conversa para ver sua inadimplência. A inadimplência de 30% em um condomínio de luxo, como a Elaine disse. De luxo. 30% de inadimplência. Se você tem uma taxa extra e a taxa extra passou em 3 parcelas, e eu falei, olha, uma parcela tá perdida. Tá. É verdade. E a Com obra? certeza. Mas aí também, Daniel, tem que avaliar uma questão. Essa sua inadimplência de 30% são unidades que estão
uma inadimplência muito pesada, poucas unidades? Ou será que são muitas? São várias A nuances. inadimplência de 30% dos condôminos não pagam. De várias unidades. Entendeu? São questões que devem ser E o avaliadas. condomínio aumenta, o condomínio aumentou, aí vem uma taxa extra. Falei, rapaz, parece até piada. Vai ter a taxa extra para fazer o serviço, não vai fazer a obra, porque a taxa extra não vai dar para fazer a obra. Porque uma coisa que eu sempre pego nos meus condomínios é assim, todo mundo tem que andar junto comigo. Entende o que eu tô dizendo? Todo mundo tem que andar de braço dado comigo. Por exemplo, até hoje, eu acho que eu tenho, sei lá, eu vistoriei até hoje 150 condomínios. Eu tenho 150 condomínios vistoriados. Até hoje eu tive, sei lá, eu não tive 5% de problema nesses condomínios. Mas assim, é todo mundo andando junto comigo. Você deu sorte. Não é sorte, não é sorte, não. Não é sorte, não. Competência. É andar junto. Jeito de falar. É andar junto. É andar junto Não mesmo. tem jeito. Na hora que você botasse lá o valor é quanto? Aí você chega na hora, você tem 3 opções. Aí o cara quer lá a mais barata. Aí eu lembro que eu falei, não, vai fazer. Mas às vezes eu não fecho com a mais barata. Eu falei, não, vai fazer. Você não fecha, mas os condôminos fecham. Não, mas, por exemplo, votação, eu comecei uma obra ontem e eu não fechei com a mais barata. E o cara, e a empresa mais barata falou assim, eu vou denunciar você no CREA. Eu falei, por quê? Porque eu não fechei com você, porque você era mais barato, você não ia executar. Mas e a Assembleia decidiu o quê? E a pessoa denunciou e o CREA foi bater lá na obra sem ter começado a obra. Sim, mas a pergunta é a seguinte, a Assembleia que define, não é você que define. Não é você que define. Mas, então, Se a Assembleia definiu a mais barata, você vai contratar mais cara? Então, mas eles não. Eles... A Assembleia ela deixa confiou fácil, nela. Então. Entendeu? Lá no condomínio, ninguém ia confiar em você, não. Mas é isso. Eles confiam no profissional. Os engenheiros que estão lá dentro não confiam, imagine um profissional. Mas é isso. Imagine isso numa reunião de condomínio. Não vai, não. No condomínio você não tem noção. Mas é isso. Você tem que mostrar o profissional que você é ali no meio. Entendeu? Eu tenho condomínios que é muito a cara a gestão com o engenheiro. Por exemplo, muda a gestão, às vezes muda o engenheiro também. Eu tenho gestões que síndicos às vezes vai mudar. A primeira coisa que muda é o engenheiro. Eu tenho gestões que mudou a gestão, a primeira coisa que faz é descartar o engenheiro. Eu tenho condomínios que eu fiz trabalho de 2, 3 anos, a primeira coisa que mudou a gestão foi trocar o meu serviço da engenharia. Acontece e tá tudo certo. Então, assim, é interessante porque às vezes usam a gente de moeda de troca também. E é ruim pra gente da engenharia e é ruim porque acaba um ciclo do condomínio ali. Mas, e não deveria ser, nem comigo nem com os meus colegas da engenharia. Mas é muito comum isso. Mas, assim, no geral, a gente da engenharia tá ali para ajudar o condomínio. Tá ali para ajudar. Eu não tô lá para ajudar, não falo nada de engenharia no meu condomínio, não. Não, mas você é condômino. Mas você é condômino. Só condômino shopping. É diferente. Eu não falo de preço, não falo de nada, só fico vendo e na hora eu voto. É matemática. Mas se você fosse engenheiro em um condomínio, seria diferente. Lógico, Seria diferente. Para implicar justamente nessas situações que porque não sei o que, assim, é assado, sim. Como é isso? Como é isso? Como é que tá isso? Como é que vai ser? Não vai dar tempo, não vai dar certo. Olai. E eu sou uma recém-formada e quero entrar nesse ramo da engenharia de condomínios. O que é que você orienta? Que área se especializar, certo? Por onde começar para eu, como profissional, trabalhar para condomínios? Estudar. Norma. Muita norma e participar, por exemplo, você falou que você participava de eventos de síndicos. Uhum. A primeira questão, estudar norma de desempenho, de inspeção predial, de manutenção, participar de eventos de CREA, participar de eventos voltados para síndicos, não ter medo de trabalhar, não ter medo de escutar, desaforo mesmo. A gente que trabalha de condomínio, a gente vai desenvolvendo uma casca. Muito pesada, tá? Muito pesada.
porque eu digo que é uma das profissões mais ingratas, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai contribuir muito para a vida de muita gente. Muita gente. Não tem nada mais gratificante que você saber que você contribuiu para famílias que estão em segurança hoje. Olha, esses dias a gente teve chuvas de mais de 70 milímetros em Aracaju. Eu sei que eu contribuí para várias famílias estarem em segurança. Eu troquei vários telhados no último verão. E eu economizei mais de 50% em pelo menos 5 condomínios desses. Eu tive pessoas que me ligaram chorando porque elas disseram, pela primeira vez em 6 anos, estavam com trauma de colocar baldes e essa vez esperaram para colocar os baldes e não caiu a chuva. Muito bem. A chuva caiu, não caiu dentro da Não casa. caiu dentro da casa. Entenderam? Imagina você receber a mensagem de uma senhora de 88 anos falando isso. É uma alegria, realmente. É uma satisfação, né? Eu estudei para receber esse tipo de mensagem. Coisa linda da tia, te ama. Eu estudei para receber esse tipo. Eu me formei para fazer diferença na vida dessas pessoas. Muito bem. Entende? Então, assim, a gente vai passar por muita casca dura, pesada, mas a gente vai fazer diferença na vida de muita gente. Muito É bem. para isso que eu tô em condomínio. Que orgulho, meu Deus. O coração da tia chega a ficar quentinho. Lá, e a gente tá caminhando para o final, né? Eu queria que você fizesse as últimas considerações. Se você quer falar mais alguma coisa, fala um pouquinho da sua empresa também, né? Bom, vamos lá. A Secom, ela trabalha há 8 anos na parte de condomínios. Ela trabalha com condomínios residenciais, comerciais, na parte de laudos, perícias, a parte de fiscalização de obras também, certo? A gente não executa obras, porque justamente como a gente trabalha nessa parte de laudos, existe um conflito de interesse se a gente executasse. Então, a gente faz todo um alinhamento e toda a parte de fiscalização. Então, a gente faz desde o laudo, o termo de referência e a fiscalização, certo? Eu sou muito orgulhosa, eu tenho muita felicidade de fazer o que eu faço. Apesar dos pesares, a gente tem essas cascas, mas eu sou muito feliz, muito realizada profissionalmente. Eu amo muito o que eu faço. E digo para quem está se formando, para quem quer ir para a área, que existe um mercado aí imenso. Para quem quiser entrar em contato com a gente, você vai colocar depois aí os nossos contatos. Fiquem à vontade. Estamos aqui para contribuir com os colegas, para contribuir com os condomínios. E é isso. Estamos juntos nessa. Mais alguma coisa, Daniel? Não, beleza. Muito bem. Pode encerrar. Daniel, se você precisar de ajuda no seu condomínio, viu? Eu acho, viu? Eu acho que ele vai pegar o seu cartão e dar uma ligadinha. Agora você se prepara, que eu tô imaginando Daniel na reunião de condomínio. Não, o mundo sai calado. Ai, ai. Lai, muito obrigado por estar aqui com a gente, certo? Lai também já foi nossa colaboradora, tem vários vídeos dela também no nosso canal, né? Ela me ajudava como âncora também, né? Um dia você volta, né? Deixa esses síndicos lhe darem um pouquinho de tempo para você poder se dedicar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que ficou até o final do nosso vídeo, meu muito obrigada. Já curtiu, já compartilhou os nossos outros vídeos? Deixe aqui sua opinião sobre... Você mora em condomínio? Como ela lá tem engenheiro no seu condomínio? Coloque suas experiências aqui no comentário, nos ajuda a divulgar, certo? Mais conhecimento para toda a área da engenharia, arquitetura, agronomia, geociências, tá? A gente fala sobre todos os assuntos. Não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, tá? Nós temos cortes, nós temos chamadas, assine o nosso canal no YouTube e também acione o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo!